Boa noite para quem está chegando por aí. Boa noite a todos. Deixa eu só fixar aqui o nosso título. Cadê aqui? Foi! Boa noite para todo mundo que está chegando por aqui. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Bom, eu sempre gosto de começar essas lives, né? Esse projeto que eu tô fazendo de toda semana chamar um especialista para a gente falar sobre um assunto de bem-estar que vai se conectar diretamente com a gente, trazer coisas que vai remeter e que possa fazer o melhor pra gente. E hoje eu tenho uma convidada, amiga, irmã, companheira muito especial para a gente conversar hoje sobre o sagrado feminino. Então, antes da gente começar, eu gosto de fazer aquela respiração profunda aqui com vocês, só pra gente se conectar, a gente se aterrar e tá aqui presente, tá aqui realmente de corpo, alma e espírito para receber todas as informações e todos os conhecimentos que a Mari vai passar pra gente, tá? Então, senta numa posição confortável agora, fica um pouco tranquilo e respira profundamente, sente. Solta o ar totalmente. Mais uma vez, sente essa conexão com você, respira bem profundamente e solta o ar. Terceira e última vez, vamos respirar bem profundamente e solta o ar, solta toda essa fluidez e vê como renova, como você fica presente, mais conectado com esse exercício muito simples de fazer 3 respirações conscientes para você já estar aqui presente. Então, muitos bem-vindos e bem-vindas. A gente vai falar sobre sagrado feminino. Eu vi que tem muitos homens aí, por favor, fiquem, porque esse é assunto de interesse total de vocês também entenderem todo esse despertar das mulheres. Vou chamar aqui a Mari. Mari! Linda! Amiga, irmã! Que Oi, meu amor, saudade, meu muita! amor! Bom Ai, que dia pra prazer! você aí, né, lindeza? Bom dia, boa noite para você, minha irmã aí, né? Final de tarde, 6 da tarde, aqui é 7 da manhã na Australinha. Começando o dia. E no período que eu morei na Austrália, a gente fez o curso de yoga, né, de instrução de yoga juntos lá na Chã. Ah, Ju, linda! Incríveis. E é um prazer gigantesco receber você aqui, minha irmã. Inclusive, estou com o nosso japamala lindo, minha irmã Ai, japamalense. que linda, amiga! Minha irmã japamalense, nossa, eu só agradeço, assim, admiração, saudades, e assim, é uma honra estar aqui com você, uma mulher que inspira, que leva e que acompanha, assim, partes tão essenciais da nossa história de evolução nesse mundo de autoconhecimento, de também estar ao servir, né? A gente fez Sim, muitas coisas juntas e você vê que realmente, né, a distância física, ela é um mero detalhe, né? Porque estamos total. juntas agora em energia amor aqui, né, irmã? Minha irmã Sempre, sempre. japamalense. Meu amor, eu queria que você se apresentasse um pouco aqui para as pessoas, um pouquinho de você, da Claro. seu, enfim, fique à vontade, esse canal é seu, Com meu amor. certeza. Ai, a minha mãe, oi mãe, a mãe sempre, né, apoiadora. Bom, não teria como não estar falando de um sagrado feminino e não.
Tá meio. Ai, Oi? voltou. A internet tá Tá. meio assim. Acho que agora voltou. É, voltou. Tava dando uns delayzinhos. Bom, meu nome é Mariana Zago, né? Todo mundo me chama de Mari Zago, mas fique à vontade de como vocês sentirem. Minha história aconteceu de uma forma assim bem espontânea, acho que a maioria do despertar, né, da gente para o nosso servir, para aquilo que nos traz essa faísca na alma, foi através do meu autoconhecimento que aconteceu aqui na Austrália. Fiz um curso de formação de yoga e comecei a ter uma sutileza e até mesmo uma curiosidade a mais para compreender do nosso corpo, né? Não só o físico, como os outros 5 corpos nos quais somos compostos, né? A filosofia do yoga, ela tem essa visão no qual ela te dá essa profundidade do ser. E a partir dali, de realmente começar a me conectar com filosofias, com práticas, com técnicas, eu comecei a trilhar um caminho em estudar terapias de cura e vivenciar também não só vivências em relação a essa path de autoconhecimento, mas também vivências xamânicas, vivências de sagrado, vivências de várias tribos, porque aqui na Austrália, um dos presentes, né, minha irmã, a gente é presenteada com essa diversidade, né, em relação a curas, a É tudo tribos, muito aberto, né? E você encontra todas muito. essas tribos de forma muito fácil e de uma conexão muito rápida aí na Austrália. Isso é muito incrível. Uhum. Sim, e você vê que no final das contas tudo dá para uma coisa só, uma energia divina de algo muito maior do que a gente reconhece ao olhar, mas ao sentir é tão perceptível, né? E eu Sim. comecei a entender que tudo isso estava me levando para estar servindo algo maior. E eu comecei grupos de círculo feminino com uma grande irmã, também a Mi Patrão, aqui na Austrália, o Rodas de Saberes. E fui meio que automaticamente, assim, as minhas alunas, a minha sanga do yoga, né? Os alunos do yoga eram mulheres, sempre são, né, em sua maioria. E eu, como ser mulher, comecei também a me reconectar com a minha ancestralidade, me reconectar com o que aqui dentro não estava alinhado, o que estava faltando, ou que até mesmo precisava ser, né, olhado com mais amor. E comecei a trilhar um caminho de estar aí trabalhando não só com o meu. E tem sido, assim, uma caminhada, assim, muito honrosa, assim, eu me sinto, assim, muito privilegiada, porque eu só sou instrumento, né? E hoje eu faço esse trabalho com o feminino, através dessa conscienciologia do corpo, do ser, né? Ver além desse corpo físico e começar a entender que a gente carrega muito mais os nossos ancestrais, nossos, né, antepassados. E o yoga sempre traz, né, através do Tantra, essa visão de estar realmente expandindo todos esses conhecimentos, né? Para a gente também estar, ao mesmo tempo, unificando, né? Então a Se gente reconectando expande e com o que unifica. é, na verdade, né, Mari? A gente Com só está certeza, minha. voltando para o que a gente foi se reconhecendo, aquilo que a gente Sim, foi, da nossa natureza muito mais sagrada, da medicina natural, da conexão com os nossos ciclos, do nosso processo de criação. A gente só está retomando e falando, ok, mulher, agora você pode ser isso tudo e se reconhecer super. como isso tudo, né? Com certeza, com certeza. Eu acho, acredito que o que eu sinto, tô até fazendo um curso esses dias e a mestra falou uma coisa muito especial, né? Hoje a espiritualidade, a gente está numa das fases mais lindas, assim, de todas as eras, né? As pessoas, elas despertaram para esse sentido da experiência na Terra, desse sentido do que realmente nós, como seres físicos, estamos experienciando aqui. E é muito engraçado, né? Porque a gente, querendo ou não, estava retornando para o que os nossos ancestrais faziam, em maestria, tanto através do herbalismo, quanto até mesmo de muitas terapias que estão sendo baseadas em culturas Total. ancestrais, né? O próprio Reiki, né? Como você, como mestra, é uma
é uma coisa milenar, né? É É. uma energia, uma consciência milenar que está aqui na Terra há muitos e muitas eras. Então, a gente vê como, para fazer esse processo de expansão, a gente precisa realmente expandir, mas no final o E acho que retorno travou é um para pouquinho ali cá. a Mari. Peraí que ela já volta. Travou, voltou, Mari. Voltou. Ai, Voltou, voltou. voltou. Tá, às vezes tá travando aqui também, mas a gente vai juntas, irmã. E sabe o que é Então, interessante, Mari? Até falando nesse ponto, né, da gente voltar a essa questão muito ancestral de que a gente está retomando processos de cura. É interessante porque aquela participação que eu escrevi no livro de coautoria, eu falei justamente desse tópico e a gente não existia esse período agora de pandemia, mas o que está retomando muito da nossa consciência como natureza, no sentido de somos muito mais naturais do que a gente pode imaginar e o que a gente colocou, né, por esse período de do processo industrial, das coisas serem uhum, industrializadas, e a gente está retomando para o que a gente é. Calma, isso não está tão saudável para a gente, né? E qual que é a uhum. medicina natural e coisas naturais e que a gente é? Então, esse processo de espiritualidade que está se abrangendo tanto, está se abrindo tanto, é um momento muito especial, apesar de ser difícil, mas ele é um momento muito especial e de muito despertar, né, Mari? Sim, total. E faz muito sentido, né, amiga? Porque se você olha, né, a nossa sociedade hoje, o padrão no qual a gente foi orientado, a nossa evolução é esse padrão linear, né? No qual ele está sendo ditado de uma forma rígida, onde o tempo, ele não é espiral, ele não é circular, ele não é cíclico, né? Você tem aquele tempo linear e que acaba trazendo essa falsa impressão de que a gente está atrasado ou que a gente não tem tempo, porque realmente os nossos ancestrais interno, mas também de norte para a agricultura, para o desenvolvimento das próprias tribos, né? E somos todos cíclicos, né? A gente traz muito, uma coisa que eu vejo do sagrado feminino que traz uma consciência linda para a humanidade na Terra, é que o sagrado feminino não é uma coisa que é voltada só para as mulheres, né? O sagrado feminino é cultivar a energia feminina que habita em todos os seres, né? A única diferença é que hoje a gente tem círculos de mulheres que cultivam, que enaltecem, que trocam, que têm essa força como egrégora, né? Egrégora é família, né? Que elas conseguem, a gente consegue compreender que a gente está modificando uma coisa muito maior, que é o nosso consciente, o nosso inconsciente coletivo, né? Que é aquela onde a gente vibra, né, uns padrões e crenças que a gente vibra que não são nem nossos, são, né, societais, são dos nossos ancestrais, são da gente, são da era em si como uma era patriarcal que a gente tanto fala, né? É que esse patriarcal nada mais é do que essa rigidez, né, dessa energia mais masculina em não compreender a fluidez da energia feminina, que é essa questão de entender que todos somos cíclicos, que, como você falou no começo, né, minha irmã, o nosso corpo é mais natural que a gente imagina. Somos feitos 75% de água. Então, assim, aí quando você vem aqui, né? Eu moro num lugar onde é uma das cidades de a gente mora, né? Você mora aqui na Gold, o surf, né? O esporte é muito, é um dos esportes mais praticados aqui, principalmente nessa praia onde eu moro. E quando as marés, elas vão de acordo com a lua, então, né, os surfistas, eles já ficam nessa expectativa de saber qual vai ser o swell, as ondas, e aí você começa a entender, nossa, mas se a água lá de fora tá tão turbulenta, tá tão agitada, e as minhas águas internas, né? E as minhas emoções, porque se meu cérebro e meu coração são mais de 60% feitos de água, essas flutuações que a lua ela totalmente tem essa capacidade de, né,
de modificar mesmo, né? Modificar Gravitacionalmente mesmo. mesmo. Então, assim, é natural numa lua cheia a gente se sentir mais overwhelming, né? Se sentir um pouco com a cabeça mais cheia, um pouco mais com falta de presença, né? Precisando fazer mais dessa sua respiração consciente para aterrar em alguns momentos que o dia a dia, como pais, como trabalhadores, enfim, como qualquer função que a gente vai executar no nosso dia, mas é aquela coisa, aquele tiquezinho. Ah, então tá, a lua tá cheia, então é natural que as marés estão mais volumosas, os meus sentimentos e a minha agitação interna também tem uma interconexão com isso, porque eu sou conectado com tudo que me cerca, né? Eu não sou separado, né? O Tantra fala muito isso, né? Essa questão da não dualidade, somos todos conectados, todos nessa centelha, né? Teve uma pergunta aqui em cima, Mari, inclusive, perguntando do que é Tantra. Quer explicar um Ah, sim, pouquinho? com certeza, com certeza. Bom, Tantra, né? A gente fala que Tantra é Yantra e Mantra. Aí você fala, nossa, Mário, o que que é isso, né? Hoje, assim, como tudo na nossa sociedade, o Ocidente, ele traz muito dessas características que para nós é verdade e modifica muitas filosofias, muitas ciências, né? O yoga é uma ciência, né? A ciência da união. O yoga é muito mais como um lifestyle. Eu sou professora de Hatha em yoga e fiz uma formação tântrica há pouco tempo atrás e a gente começa a entender que tá muito mistificado o yoga como só aquele momento das posições, né? Ou dos exercícios de respiração. Não, é uma filosofia de vida no qual o intuito nada mais é que alcançar a expansão de consciência, né? E às vezes vai acontecer alguma coisa que os seres vão vir, né? Eu entrei num novo universo. Não, essa expansão de consciência é um processo interno, né? Que você provavelmente vai visualizar, sim, uma presença divina, você vai conseguir ter muito mais equilíbrio nas suas relações, nos seus comportamentos, Tá mas mais a desperto para as magia, ações, atitudes, emoções, para tudo que você sente, você tá ali naquele tudo, momento. Isso que é expansão, né? Não tá alienado do que tudo, você sente. Você amiga, se conecta com o teu corpo, você se conecta com o seu pensamento, com a sua mente, né? Esse é o processo da total. expansão. Da expansão, é um processo interno, né? Então as pessoas às vezes elas mistificam muito. Tem muitos yogis e yoginis que nem praticam as posturas de yoga, e são muito mais do que às vezes pessoas que Sim. praticam as posturas todos os dias, porque é um mindset, é um estilo de pensar. E o Tantra ele traz muito isso, né? Tantra em inglês é o técnicas de meditação, técnicas de respiração, isso trazendo uma linha um pouco mais para mim, voltado um pouco mais para o meu lado. Que uma, uma consciência de que o prana, que é a energia que tudo permeia, né? A energia do Reiki, né? O Ki é prana, que é essa energia vital, né? É o que nos dá essa vitalidade, é o que nos dá essa vida, essa força interna. A comida tem prana, tudo tem prana, né? E aí, quando a gente compreende que, se você reconhece que prana eleva o seu corpo físico a um ponto de você se sentir tão conectado e começar a ficar mais sutil, né? A sua energia ficar mais sutil. Então, você fica com a intuição mais aguçada, você fica com os sensos mais despertos. Isso tudo é energia prânica no seu corpo. E o Tantra, ele trabalha com muitas técnicas de respiração para a gente estar moldando essa energia prânica. Então, a gente começa com os nossos chakras, né? Então, os chakras são esses vórtices de energia, né, que a gente tem no corpo. Cada um tem essa alquimia, cada um tem uma característica.
está totalmente conectado a uma área da sua vida, né? O básico conectado à questão mais física da matéria, o sacral, a questão sexual do prazer, da emoção, o manipura conectado à a garganta, conectado à comunicação, o terceiro olho, que é essa glândula, né, que está sendo tão estudada hoje, e como um dos órgãos um dos mais importantes do nosso ser, que é a glândula pineal, a pituitária, que corresponde não só por a gente estar totalmente conectado através da. Olha que curioso, através da nossa glândula pituitária, se a gente coloca o dedo aqui e no meio da Em cima. cabeça, quando dá Onde é essa que tá? cross, aqui, é onde está localizada a sua glândula pineal, Essa que é tanto o glândula. terceiro olho, né? Que as pessoas, né, falam, esse é o nosso terceiro olho. E essa glândula está totalmente conectada com as sinapses que a lua traz. Então, para você ter uma noção, a mulher, quando ela engravida, a glândula, ela consegue fazer a percepção de tantos ciclos de lua, que normalmente, né, a mulher, ela vai menstruar em 10 lunações, né, então dá um período de 10, e aí ela sabe que tá na hora que o bebê, ele tá, né, Pronto. pronto para vir para o mundo físico. E o sol também é um estímulo, a glândula pineal, ela tem essa percepção do sol, então, quando tá meio-dia, por que a gente começa, nossa, que fome, né, às vezes, né, é muito mais conectado, porque o nosso ser está totalmente conectado, a Ayurveda traz muito isso, com os ciclos externos, né? Então, o período do pico digestivo, que o nosso estômago, ele realmente, o nosso sistema digestório está pronto para receber a comidinha, é realmente quando o sol está no ponto, no ápice, independente da gente ver o sol, para você ver como nós, como seres humanos, somos sutis. E o Tantra traz isso, ele traz que a gente dissolva essa parede do ego, entendendo que a gente não é separado de nada, que somos todos conectados de tudo, e que através dessas práticas, de todas essas práticas, meditações, mantras, né, você começa a encontrar essa sutileza e começa a ter mais conexão, que tudo, seu trabalho, seus filhos, tudo faz parte dessa weave, faz parte desse tecer. Então, tudo está conectado, né? Tudo. E o Tantra, ele traz muito isso. E o Tantra também, eu me conecto muito, né, minha irmã? Porque a minha formação pelo yoga, o hindu, a filosofia da Índia, é o que realmente me traz esse faz sentido para mim. Então, é o que me conecta com tudo o que eu estudo e o que eu acredito e o que eu acabo compartilhando. E eles têm uma sociedade totalmente matrifocal, né? No qual eles veem a mulher como a representação mais elevada da experiência de Deus na Terra, porque traz a vida. Né? Então, foi muito através desses estudos que o grupo de mulheres veio com muita força na minha vida, porque eu comecei a ver que a gente eu gosto muito dessa frase, a gente pratica yoga, meditação, para lembrar do nosso Dharma, para lembrar do que a gente está aqui. E é muito curioso ver como realmente tudo ele se conecta, né? E que como a gente tem, às vezes, dificuldade de entender, não por não aceitar, mas porque na nossa sociedade isso não é falado com tanta liberdade. Sim. Só agora, né? Agora realmente a gente está num período muito especial. Olha essas É lives, muito. né? Que especial, né? E às vezes a gente precisou entrar justamente isso, porque agora eu vejo, não sei se você aí na Austrália pode ter um ponto, mas eu vejo aqui uma massa de gente se conectando com isso, com essa expansão e querendo se conhecer mais e melhor dentro dos seus padrões, dos seus sentimentos, da sua conexão com o ciclo de mulher, no sentido do ser.
né, como um todo. Uhum, Então, eu acho que esse período, ele trouxe isso. Olha um pouquinho para dentro, calma, vamos ficar mais dentro em todos os uhum, sentidos. Vamos olhar mais o que está acontecendo. O que você realmente sente? Como que está o seu ciclo em relação, talvez, dores ou não dores? Qual que é a conexão disso com a lua? Você já parou para sim. perceber se o seu ciclo acompanha que período de lua? Porque nós nada somos do que conectados a tudo isso, Com né, certeza, Mari? Então, amiga, super. Se você vai, né, começando a entender, né, porque as pessoas às vezes elas colocam, né, elas falam, o patriarcado, principalmente, né, começa a criar um assunto no qual as pessoas têm que entender o que realmente é, onde começou, onde que tem essa desconexão do feminino. Então, assim, se você vai no tempo paleolítico, né, da pedra lascada, onde nossos ancestrais, eles eram, né, tinham essa questão de sendo primatas, né, a subsistência dele, o que eles faziam para sobreviver era a caça e achar, né, e tentar achar um espaço no qual eles conseguissem criar de forma muito primata, às vezes nem tendo tanto um dialeto, a família, né, sim. os demais. E aí, nesse período, a mulher, né, dessas tribos, ela é vista realmente como uma reprodução desse algo maior, desse deus, dessa deusa, né? Eles tinham uma conexão de respeito. A própria mulher, se você olha tem uma escultura bem famosa, que é uma escultura de Vênus, que é uma escultura de você vê que é registrado uma deusa com peitos largos, ancas largas, o que nos mostra? Abundante, parideira, né? Grande mãe, né? Então, assim, olha que lindo, era até a questão do físico, né? Eles retratavam a mulher realmente sendo essa questão abundante como o ponto ápice, que é o quê? Trazer a vida. Então, eles tinham um respeito muito grande. E aí, no período paleolítico, que entra a agricultura, então, eles começam a ter já um diálogo, eles começar a se entender como comunidade. E aí, o que fez esse período realmente persuadir, né? O que fez ele foi a mulher. A agricultura, ela tem, assim, Total. grande responsabilidade foi o quê? A mulher, por receber a lunação, que é o sangue, né? A menstruação, ela começou, além de ter uma conexão muito grande com a lua, de entender as fases da lua para o plantio, ela também devolvia o sangue para a terra, porque o sangue da mulher nada mais é que um, pura vitamina, né? A gente, Total. querendo ou não, a gente se despede de um bercinho que era para criar uma vida, né? Que é o nosso endométrio, ele descasca, né? E esse líquido, ele é riquíssimo em lipídios, em ferro, e aí elas ofereciam esse sangue para a terra, automaticamente as plantas, elas cresciam muito mais rápido, com muito mais força, porque é muito nutriente, e o homem começou a ver a mulher, né, como esse portal realmente de vida, que está tão conectado com as estações de plantio, que através dela eles conseguiam fazer com que a tribo tivesse uma casa, pois tinha a agricultura próxima, eles conseguiam plantar, eles conseguiam colher, eles não tinham mais essa necessidade de ficar nômades atrás de comida. Então, a mulher e essa conexão com a natureza, ela foi primordial para a evolução do homem em si, né? Do Homo sapiens. Então, como a gente entende que isso era tão belo, né? As mulheres, elas iam, no período que elas estavam com a lunação, com a menstruação, elas se fechavam em uma tenda e elas juntas, elas se conectavam, elas cantavam, elas trocavam experiências. Quando a mulher, ela tá menstruada, ela tá no ápice mais elevado da sua psique, da sua espiritualidade. Então, elas conseguiam trazer até mesmo inovações para tribos, né? O que foi a argila?
A mulher, ela tinha necessidade de salvar a comida para os filhos e ela, né, utilizando as águas nos rios, começou a reconhecer que no fundo daquele riacho, aquela terra, né, mais pastosa, ao secar, virava algo sólido. Então, ela trouxe, Maravilhoso. né, a argila para o quê? Para comunidade dela, ter onde guardar os alimentos, ter onde... Então, assim, você vê que a nossa evolução toda é baseada nessa conexão com a natureza, que, por si, as mulheres, por terem essa necessidade de realmente nutrir, né, porque a gente tem essa qualidade de nutrição muito abundante, né, por sermos esse portal de maternidade e dessa sensibilidade a mais, então a gente começa a ver que tem várias das grandes inovações da E deu uma Terra. travadinha. Peraí que a Maria já voltou. Deu Ai, uma desculpa. travadinha, mas voltou. Imagina, amor. Tá Então, maravilhoso. Tá então maravilhoso. você consegue entender, eu não sei se vocês, se o finalzinho foi, mas assim, muitos do que a gente não entende é que esses nossos ancestrais, eles olhavam a mulher como realmente esse canal divino na Terra, que é o que o Tantra traz muito das deusas, né? A Shakti, que é essa energia que a gente chama de Prakti, que tudo habita, tudo que se manifesta é Shakti, é Prakti, tudo, 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 tudo. E Shiva, que é Purusha, é a consciência absoluta, né? É o que é tudo que é consciente. Então, quando você entende que essa energia Prakti, Shakti, ela tá habitando em tudo, todos nós temos essa energia feminina, todos os homens e as mulheres. A única diferença é que no grupo de sagrado masculino, eles cultivam a energia feminina num grupo de sagrado masculino, num grupo de homens. E num grupo de sagrado feminino, eles cultivam a energia feminina, essa energia mais intuitiva, das emoções, né, das conexões mentais, né, que toda essa energia de introspecção é a feminina, né, e só que em grupos de mulheres, então você acaba vendo o quanto, na realidade, sagrado masculino e sagrado feminino é uma coisa única. Única, reconhecer que temos essa qualidade feminina no nosso corpo e que é ela que nos deixa mais sutis, que nos deixa mais conectados com as nossas intuições, que nos deixa mais conscientes das nossas emoções, né, dos nossos, até mesmo assim, reconhecendo também essa questão, né, feminina, que deixa a gente mais sutil, não entramos nessa ciclicidade, né, entendemos que não somos lineares, né, não temos que fazer toda hora, a gente tem essa sutileza de entender que os nossos ancestrais faziam isso, né, minha irmã? Eles viam que nós somos cíclicos, homens e mulheres. E as mulheres em si, esse grande portal, né? De sabedoria, né? E o que é incrível Sabedoria. é também, acho que a gente falar até de um período de Inquisição, que acho que foi um período que calou muito o poder da mulher. Foi aí que eu acho que a gente está voltando a esse ponto que foi calado lá atrás, né? A Muita, mulher amiga. curandeira, que trabalhava com rituais, com a medicina natural, totalmente conectado com esse ciclo, totalmente conectado com a Uhum. nossa vida. E aí a Sim, gente viveu o período de Inquisição, que para as mulheres foi um período muito complicado e que aí elas se calaram uhum. por medo de Sim. morrer, do poder que elas tinham. Elas passaram eu acho que, não sei, Maria, acho que você pode falar de repente com seus estudos maiores sobre isso, a conexão. Eu cresci falando sobre o processo de menstruação, que é algo sujo, é algo nojento, Uhum. é algo que Com... você não... Então, assim, eu acho que vem tudo daquele período, é a conexão com o nosso poder. E quando a gente Sim. perde essa conexão com o nosso poder natural, a gente deixa muita coisa de lado. Muita, E quando a muita. gente retoma essa essência agora de falar, não, peraí, nós somos mulheres, temos poderes, somos incríveis em Uhum. vários processos de criação, da força feminina, que isso existe nos homens e nas mulheres, que isso existe, né, em todos, mas se Sim. reconectar com a proteção, com cuidado, com Uhum. carinho, isso é energia feminina. E Com as mulheres certeza. passaram por esse período do que? Achando que para elas serem fortes, elas tinham que ter muita energia masculina. A energia da ação, a energia do vai pra luta, faz força, Uhum. entrou num desequilíbrio.
Total, não é? amiga, total. E é muito interessante, né? Porque quando a gente começa a ver onde começou essa ruptura, né, do patriarcal, que as pessoas às vezes elas não têm essa dimensão, nesse período, no caso, né, no Neolítico, no período da agricultura, como agora as tribos, né, devido toda essa conexão com a terra e com a alunação, o sangue da mulher sendo também base dessa fertilidade, né, da agricultura, que é o plantar-lua, que hoje as pessoas estão retornando a fazer, né, os curgos, eles invadem, e os curgos, eles reverenciavam deuses guerreiros, deuses da guerra, deuses da luta, essa reverência com a mãe sagrada, né, com tudo que permeia e entorna, é uma reprodução dessa deusa, foi perdido. E aí começam as guerras, e aí vem a religião trazer essa separação, né, dizendo que o Deus está separado de você. Somos todos, né? Namastê, o divino que habita em mim, saúde o divino que habita em você. Somos todos uma reprodução na Terra de Deus. Temos a partícula divina no nosso DNA, Somos né? todos deuses, Somos, todos. né? E é muito incrível de você ver que nesse ponto, quando a mulher ela começa a ser vista como até mesmo uma ameaça para esses homens, ela foi colocada o quê? Como algo abaixo, né? Eva é um subproduto da costela de Adão, né? Então você começa a ver na mitologia grega, né? As deusas, elas eram raptadas, estupradas, as deusas, né, se você vê a história de Perséfone, ela foi raptada, né, enfim, você começa a ver que a mitologia que era criada por esses homens, né, é muito difícil você ver uma mitologia que foi redigida, escrita e colocada por uma mulher, porque realmente houve essa questão de ser disseminado, né, e aí você começa a ver que a mulher começou a ser, além de um subproduto, se calando, começando a entender que ela só estava lá para servir o homem, que ela não tinha esse papel de nutrir, de ser realmente a essência da família em relação ao amor, em nutrição, em cuidar dos filhos, em cuidar da casta, né, de todos. Então, assim, você começa a ver que foi se perdendo, e a religião, ela separou muito o nós do que é o divino, né? Então, cada vez foi mais colocando, né, aquele Deus que aponta, que fala que é pecado, que não tá certo, que não aceita que nós somos seres humanos e que a gente está numa experiência aprendendo. Então, né, começou a haver aquela coisa assim, da dualidade muito forte, né? Errado e certo. E aí você começa a entrar naquele meio de que você não se sente mais pertencendo nem um lado, nem o outro. E Porque essa. existem lados, eu preciso escolher lados, né? Não é, E amiga? A aí você gente tem fala, que escolher, calma. né? Como isso perde a desconexão. E aí a mulher realmente, ela foi se calando. Aí teve a Inquisição, no qual as mulheres, elas tinham essa conexão com as ervas de cura, né? Hoje você vai ver a nossa alopatia, a maioria dos remédios sintéticos são baseados em plantas, entendeu? Só que tem o comércio, né? Que hoje a gente tem que vender as coisas que dão lucro. Então, assim, você começa a ver, tá tudo muito assim, maquiado pra gente não entender que tem algo que está sendo calado, né? E, obviamente, nós como mulheres, né, começamos a virar um subproduto, então começou a ver o perfil, o padrão perfeito de mulher e o padrão perfeito de homem, mas principalmente de mulher. Então, assim, o nosso corpo foi colocado como algo que é padronizado. Somos únicas, somos diferentes, não existiu uma mulher no mundo que é igual a outra, nem gêmeas são, né? Nem. Nem isso, né? Então, assim, você começa a ver como essa desconexão com algo que não é real, porque foi criado por um Uhum. homem, né? Esse padrão foi criado por um homem, não foi um padrão criado por uma mulher. Porque se fosse, ia ser variado, ia ser diversificado, ia ser da qualidade mais elevada do feminino, que é o quê? A união, o amor, a integração, né? A qualidade elevada do feminino é isso, é o nutrir, essa questão, né, de você compreender que essa sutileza, essa beleza, ela habita em qualquer pessoa e que não existe essa separação, né? A energia feminina é uma energia de nutrição. E aí você começa a ver as nossas grandes mulheres que queimaram os sutiãs, elas no feminismo, elas fizeram um grande passo para trazer a mulher como uma
pessoa capaz de entrar no mercado de trabalho, mas olha o trick, minha irmã, foi porque tava rolando uma guerra mundial, então todos os homens, eles estavam na guerra, então a mulherada teve que trabalhar, isso ninguém fala, né? Que aí as mulheres falaram, bom, já que a gente tem que trabalhar para sustentar os nossos filhos, já que os nossos homens estão na guerra, lutando por um ideal que matriarcalmente não faz sentido nenhum para nós, porque a gente está aqui para evoluir, né? Então vamos trabalhar. Então, se vamos trabalhar, precisamos dos mesmos direitos. Mas aí entra o trick, irmã, porque nesse ponto que foi tão necessário, nós começamos a entender que essa igualdade de direitos estava se tornando uma igualdade de valores e de ações. E aí a gente começou a se dar muito mais do que a gente realmente pode conceber. Por quê? Porque somos mulheres, somos cíclicas, temos uma fisiologia diferente no nosso corpo, a nossa anatomia é diferente por ter esse portal de darmos a vida. E aí começamos a se colocar num lugar que o homem... Que não é nosso. O homem, ele é belo dando suporte, dando a estrutura. E a mulher é plena recebendo isso. É assim que é a integração dessas duas qualidades elevadas. O yang não existe sem o yin. O feminino não existe sem o masculino e vice-versa. Só que a gente começou a entrar numa roda de competição interna e automaticamente o patriarcal começou a se fazer muito mais forte. Vieram as pílulas anticoncepcional, que fez o quê? Com que o meu período cíclico, ele entrou numa linearidade. Agora eu sei quando eu menstruo, quando eu não quero menstruar. Então, assim, quando você começa a entender que esse controle que começou a ser feito, a gente inconsciente por essa luta de ter igualdade, entrou nesse barco e quem tá nele, quem hoje trabalha num universo bem yang, bem masculino, com muitos homens, é bem difícil você não integrar essas qualidades em você, porque você tá sempre fazendo, né? No período que você tá minguando, que você tá, né, se despedindo da sua lua, você tá na sua menstruação, é natural o seu corpo pedir aconchego, você tá na sua fase mais introspectiva. Os hormônios todos modificam, todos. Não Todos. sei. E aí, o que a gente faz? Trabalha, vai totalmente contra o quê? A A nossa nossa... natureza. Total, amiga. E Total. aí, numa dessa, a gente acaba assumindo mais tarefas, né? A mulher, Uhum. nessa função, ela começou a entrar nesse sentido do patriarcado e ela só assumiu tarefas, porque ela não dividiu as tarefas dentro de casa, mas ela dividiu as tarefas ali no ambiente de trabalho. Então, para a mulher, Uhum. ficou sobrecarregado, Com ficou uma certeza. coisa cansativa realmente, né? Mari, eu vou Sim. aproveitar, tem uma pergunta Ah, aqui da Ju. diga, claro. Ó, como vocês enxergam o feminismo? É uma forma de disputar o espaço com os homens ou uma busca por resgate do feminino? Pergunta da Juliana. Olha, Como Ju, que você vê? Como que você enxerga a sua opinião sobre isso, eu Mari? honro demais, assim, graças a Deus, assim, foi graças ao feminismo. Bom, se a gente for parar para pensar, a minha bisavó e quiçá a minha avó não votava, começou a votar de 3 décadas para cá. Então, para a gente ver como essa questão ela é tão recente, né? Eu acho que quem é da década de 80 e 70 vai estar com mais similaridade. Quem é da de 90, talvez isso, mas aí são 4 décadas, então você vê que é uma coisa muito Sim. recente. E o feminismo ele foi muito necessário justamente para dar essa voz para aquelas que estavam tão caladas. Mas é um processo no qual ele tem uma linha tênue que separa, porque se a gente também começar a entender que muitos dos homens eles estão agindo pelo consciente coletivo, né? Esse consciente coletivo de achar, né, que a mulher ela é um subproduto, que ela tem um padrão. Então, assim, o que tem que tomar cuidado, Ju, é para a gente não criar o que não está alinhado com a nossa energia, que é a aceitação. A qualidade da energia feminina, ela é nutridora, ela tem essa qualidade de aceitar, de nutrir, né, de acolher. Olha uma mãe com uma criança, ela acolhe, ela concebe. Então, assim, a partir do momento que a gente começa a entrar nessa disputa, achando que o homem, ele tá contra a nós e que a gente tem uma separação, isso fica complicado, porque é o que a gente estava falando no começo. O sagrado masculino e o sagrado feminino são
trabalhos para a gente reconhecer essa energia feminina como ser vivo, ser humano, né? E que quando a gente está conectado com essa energia feminina, a gente tem aí um equilíbrio, né? Um equilíbrio com o nosso ecossistema, um equilíbrio com a nossa família, né? Aí você começa a ver que tem essa integração. E quando a gente está muito vibrando nessa energia masculina, quando não está alinhada, a gente tem o que? A competição, a ação desacerbada. Olha quantos prédios, olha quanta coisa material, né? A energia masculina alinhada é a energia, uma das coisas que eu gosto bastante, tem uma deusa do hindu que eu gosto muito, que é a Kali, né? Que é a deusa do nascer e morrer, e ela tá na sua dança, né? Cósmica, e Shiva, que é a consciência, tá embaixo dela, sendo suporte, né? Dando o suporte para que ela faça a dança dela, e ela tem uma hora que ela se dá conta e olha para Shiva e volta ao seu centro. Então, isso é uma representação mais bela do feminino e do masculino, né? Você vê que o homem, ele não está abaixo da mulher em relação a padrões emocionais. Ele está entendendo que através do suporte ao feminino, a mulher consegue expandir e consegue ser a mais elevada energia de intuição, de nutrição. Agora, quando essa energia masculina ela tá exacerbada, o homem ele fica numa necessidade de estrutura sem fim. Então, é o que está acontecendo com o nosso ecossistema. A gente não precisa estar destruindo tanto, a gente já tem uma tecnologia e ciência para estar vivendo de subsistência, sendo sustentáveis, mas tem essa necessidade do ter, ser, que Voltou. voltou, Desculpa. voltou. Imagina, eu acho que todos os movimentos, Ju, eles têm uma beleza. A única coisa que a gente tem que entender é que os homens, eles também estão nesse processo de querer, de... Opa, voltou. Aqui, eu não sei como faz, eu preciso Ai, desligar, mas ele daí pausa o meu vídeo. voltou, voltou. Ai. Vamos. Não tem problema. Mas os homens, eles também eles estão nesse processo de entrar nesse equilíbrio. Tem muitos homens que entende a nossa sociedade. Para o homem também é bem difícil, né? É isso que, às vezes, eu acho que é muito legal a gente trazer essa questão do patriarcado. Tem muitas pessoas que têm já esse despertar de entender que tem essa energia no corpo, mas homem é frágil. Se chorar é questão de fraqueza, né? Se demonstrar sentimentos é questão... Aí, ou ele é homossexual, ou tem alguma coisa errada com Porque ele. o Então, homem não assim, pode ser pro... sensível, o homem não pode sentir, ele não pode ter sensibilidade ou estar apaixonado, né? Isso é uma fraqueza para o homem, como é visto. E é muito importante. Eu vou até Total, trazer, amiga. falando desse assunto, Mari, numa dessas sequências de live aqui que eu estou trazendo com o especialista, eu vou trazer para falar sobre o sagrado masculino, com uma Ai, pessoa que que trabalha legal, tão justamente com essa necessário. comunicação dos homens, o quanto é importante o homem também resgatar, porque a mulher hoje está se conectando muito fortemente, como você falou, em rodas, em processos de autoconhecimento, em yoga. E se eu falar, eu tenho clientes homens, mas se eu falar, Uhum, 80% dos meus clientes são mulheres dentro da área de uhum, terapia. E uhum. isso... Até a Elizabeth que comentou aqui, eu sei que a Elizabeth é psicóloga e ela também pode falar, provavelmente dentro do consultório de psicologia, você vai encontrar muito mais mulheres tentando se aceitar, tentando se conhecer dentro do seu processo interno. E Uhum. eles precisam acompanhar o que está acontecendo com o mundo, não é só com as mulheres que estão despertando, mas também porque isso vai entrar numa relação muito saudável, porque enquanto a gente está em Super, amiga. desequilíbrio de energia, né, de talvez a mulher despertando, mas o homem com esse sentido do patriarcado, machismo, de trazer... A mulher, ela não Uhum. vai conseguir lidar com isso, a mulher não dá, Não dá tem como. preguiça, não é nem... Ai, é preguiça de determinados papos, de determinados assuntos, para essa expansão de consciência de que as mulheres já estão evoluindo, Com né? certeza, Então, amiga. para o sagrado masculino, tanto que eu vou trazer o Tiago aqui,
que ele faz um trabalho Que lindíssimo, lindo. lindíssimo, sobre rodas de homens. Até me Uau. arrepia, sabe, de rodas de homens para falar sobre sentimento, para falar sobre onde que eles também estão nos pontos de onde que eles talvez já assediaram uma mulher e talvez não perceberam, Uhum, porque está uhum, tão associado numa comunidade hoje de que tudo é aceitável. Tanto que hoje, uhum. a gente que morou na Austrália, né, Mari, eu tô aqui de volta para o Brasil, a diferença é gritante em algumas Sim, questões. Na com certeza. Austrália, a liberdade que se tem, se você quiser sair de biquíni para ir no mercado, se você quiser. E lá a gente morou numa região de praia, você mora numa região de praia ainda. Então era muito, realmente é biquíni, é muito calor. Faz isso aqui. É como se você. É aquela consciência que eu vejo aqui ainda, infelizmente. Eu estou falando de São Paulo, não sei em outras Uhum. regiões, mas aqui é uma consciência de: olha como a mulher também está vestida, está pedindo. De julgar. Gente, Isso é peraí, absurdo, é né? isso, É né? Que você absurdo. traz essa relação do. Realmente a gente perdeu em alguns momentos aí o sentido do respeito da gente ser o que é, e por isso que a gente está Uhum. resgatando isso, né? Não é Com a forma que você certeza. está vestida que você está pedindo algo ou não, é o Nossa, respeito do seu permito ou não. Então, eu acho que esse papo para os homens é muito importante, essa consciência do sagrado masculino, essas muito. rodas. E para as mulheres que estão aí, que a maior parte daqui da live também são mulheres, de trazer para os amigos, companheiros, parceiros, enfim, Muito importante, essa muito importante. consciência, ter esse É. diálogo, né, sobre o feminino e sobre o masculino. Somos diferentes e a gente tá nesse link que a gente se completa, porque todo mundo tem um Uhum. lado feminino e todo mundo tem esse lado masculino. E é muito Super. importante esse complemento e entender cada um o seu lado para ficar tudo mais saudável as relações do mundo, né, como um Do todo. mundo, amiga, do mundo. A mídia, ela tem uma grande responsabilidade, né, amiga, em ver a mulher como esse produto, né, em ver a questão até mesmo da parte sexual como uma coisa para a concepção de uma criança só, ou uma coisa mecânica. Então, assim, a gente tem que tirar muitas camadas, né, para compreender o que realmente é trabalhar com essa energia feminina, que é essa energia sutil. E eu acho que uma coisa que não tem sentido nenhum é que se você está num processo de autoconhecimento, expandindo sua consciência, e você vê que você tem um parceiro, um amigo, que infelizmente não tem rodas que ele pode falar os ups e downs dos dias dele, as coisas que deram certo, as coisas que deram ruim, porque é tão comum falar ou só do futebol, ou só da cerveja, aquela coisa que não tem um papo um pouco mais deep, e aí você começa a ver assim, poxa, mas peraí, se a gente também entrar nessa corrida, eles também têm que acompanhar em algum lugar, porque é um equilíbrio, né, amiga? Uma coisa vem com a outra, não existe também essa separação, né? Senão a gente está separando algo mais uma vez, né? Que não é a E ideia, é que unir, é não é a juntar, é ideia, juntar. né? E as mulheres também param com essa questão da competição, entendeu? Se colocar o homem como uma pessoa que faz o poder de escolha e a mulher que Sim. compete com a outra, e no final das contas, quando a gente entende essa união entre nós, quando a gente entende o que a nossa mana provoca na gente, que deixa a gente desconfortável, nada mais é do que um reflexo de algo que está dentro de nós que precisa ser trabalhado. Então é aí que a gente começa a entender que todas as pessoas que estão na sua vida hoje têm algo a te ensinar, tem algo a te mostrar. E a aceitação do nosso feminino é aceitando a nossa ancestralidade, a nossa mãe, as nossas vó, a nossa avó. Não tem como trabalhar a energia feminina no nosso corpo e não honrar e aceitar os nossos ancestrais. Porque é a partir deles que começa a nossa cura, né, irmã? E ver a mídia como um subproduto de comercial de dinheiro, porque o que tá lá é real, É aquela isso. mulher que tá lá é real, aquela família Doriana é real, aquilo não é real, né? E a gente começa a ficar mais sutil, começa a ficar mais feminino, mais intuitivo, e não necessariamente isso muda com a nossa sexualidade, né? Essa energia, Totalmente. né, amiga? Com certeza. Eu acho que é muito. Maravilhoso! Ai, que Maravilhoso saudade! demais! Ai, quero outra live, amiga. Quero Vamos, várias. vamos! Vamos. Por você, minha Mari, irmã Japamalense, eu acordo até 4 horas da manhã. então fechou! Teremos mais!
Meu amor, a gente tem 5 minutinhos. Eu queria saber se você queria falar alguma coisa para encerrar. Tem umas considerações aí finais, alguma Oh, coisa? minha irmã, bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de falar com os meus conterrâneos, é uma honra, porque eu sei o quanto nós brasileiros somos especiais, temos essa energia de vida, de conquista, de querer mais, e como uma brasileira que mora no estrangeiro já há alguns anos, eu honro demais estar nesse contato, e assim, é honroso demais para mim estar aqui sendo ferramenta, né? Que a gente só é ferramenta. Queria compartilhar que no mês que vem vai nascer um projeto muito especial, Humana, que é um projeto que vai trabalhar com o feminino através do Tantra, do Yoga e também de utilizar esses arquétipos em relação a essas facetas das mulheres e compreendendo esse universo interno. Também vamos entender mais sobre plantar a lua, entender que o empoderamento feminino passa pelo reconhecimento que somos cíclicas e a aceitação da nossa menstruação. Então tá muito especial, amiga. Com certeza eu vou querer fazer uma outra live com você, porque eu quero realmente que você também traga o seu olhar e dizer para todas as pessoas que estão aqui, Jô, saudade, te amo, Ri, todas as irmãs que estão juntas, é que a gente tá nessa egrégora unidas e que tudo que vem a nós é uma versão de uma experiência para a gente evoluir. Então, que a gente possa ser um pouco mais observador às nossas experiências como mulher e não tanto julgadoras. Vamos sair dessa posição do julgamento e vamos começar a tanto reconhecer os nossos ciclos, o nosso corpo e as nossas irmãs com mais sororidade, com mais amor, né? Que eu acho que é aí que a gente começa a mudar esse campo de consciência, né? E obviamente, é o autoconhecimento, né, minha irmã? É olhar para dentro para florescer para fora, né? Esse é o caminho, né? Maravilhoso. Mari, eu quero te agradecer, mas assim, muito, 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 minha irmã, minha parceira Oh, de minha vida que me irmã, acompanhou tanto. É assim, uma honra demais ter você aqui para a gente eu bater que esse acredito. papo sobre esse assunto tão lindo e de tanta conexão. Eu vou deixar depois, esse vídeo eu vou gravar no IGTV e eu Ai, tô que subindo legal! os vídeos para o YouTube também, com calma. O vídeo do YouTube ainda tá com Ai, um que pouquinho de atraso, legal! mas eu vou subir o vídeo depois para o YouTube. Então, vocês seguem depois a Mari para acompanhar esse projeto, o trabalho lindo que ela faz. Tem muita coisa que dá para fazer online, né, Mari? Então, mesmo quem está aqui em qualquer lugar do Muita! mundo que está acompanhando, consegue também ver esse trabalho da Mari, que está lá na Super! Austrália. E quem tiver, tem bastante gente da Austrália aí, quem tiver Sim! pertinho dela aí, dá para correr e falar: faz uma aula com a Mari, gente, por favor, que é Ai, maravilhosa. linda! Ai, amiga, obrigada, obrigada Imagina, meu mesmo. anjo. E eu queria só dar um Obrigada. recadinho, Mari, queria aproveitar Claro. você até aí, só para encerrar. Eu tô Uhum. fazendo esse projeto de live, gente, toda semana. Ai, que Geralmente são legal. às quintas-feiras, às 7h30 da noite. Hoje a gente mudou um pouquinho por questão de agenda da Mari. Então, geralmente, quinta-feira, às 7h30 da noite, eu trago um especialista para falar sobre Que bem-estar, legal. sobre autoconhecimento. O que a gente pode fazer para expandir? É essa conexão nossa com nós mesmos. E na semana que vem, quinta-feira, a gente vai falar sobre hipnose. Então, todo o Uou, que processo. O que legal. é a hipnose? Tanto que o título vai ser o Rafa, que ele vai falar sobre isso, e vai ser Hipnose Sem Tabu. Porque a Uau. hipnose tem muito tabu, né? Do que é isso? Volta, resgata, não resgata? Então a gente vai trazer, o Rafa vai trazer toda essa experiência dele como artista. Ele é tatuador e ele entrou Que na legal. hipnose justamente para as pessoas que têm dificuldade com a dor durante a tatuagem, para trazer essa Uhum. conexão. Então a gente vai falar muito Uau. sobre esse sistema de consciência através da hipnose. Então eu espero vocês quinta-feira que vem, às 7h30 da noite. Ai, que especial, amiga. Que trabalho lindo. Vai ser muito legal. Gratidão. Vai, Gratidão, minha vai. irmã. Meus amores, Ai. muito obrigada, Mari. Muito, muito obrigada. Obrigada a todos vocês que tiveram aí. Honro todos, amo todos vocês. Ai, gratidão infinita. Beijos mil, minha irmã Beijos! Japamalense, te amo. Te Beijo a amo, meu todos, amor. ótima noite para todos e bom dia para a Austrália. Bom dia, meu amor. Beijo, meu amor. Tchau. Tchau.